Hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre o que é low carb, o que é paleo e o que é essa questão do jejum intermitente. Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Hoje eu tô bem feliz porque eu vou falar um pouquinho sobre o meu estilo de vida pra vocês. Bom, mas quem sou eu? Eu sou a Jéssica Caires, eu sou designer. Sou criadora do blog Pão Não Emagrece, que tem o objetivo de falar sobre as falácias da indústria do ponto de vista de uma designer. Se você me acompanha lá no blog ou você já viu, ou se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Mas lá no blog tem toda a minha história. Se você achar interessante, recomendo que você leia para você conhecer um pouquinho. Mas, resumindo aqui, eu era uma criança magra que ficou gorda até os 25 anos, que é o que eu tenho agora. Depois disso descobriu a verdade sobre nutrição e essas questões todas, adaptou a vida e enxugou 15 quilos. Como é que eu perdi esses 15 quilos? Bom, somente com a alimentação, porque eu não fiz exercício nenhum. Se vocês lerem lá, vocês vão ver que eu passei 10 meses em uma academia, acordando super cedo, indo fazendo bike, pra perder tipo de 1 a 2 quilos. Ficava oscilando lá de 1 a 2 quilos, 1 a 2 quilos. Mas enfim, né? Eu comecei a dar uma buscada em informações, sempre conheci coisas como aquela onda do glúten, da dieta sem glúten, a tal da dieta do Khan e etc. E tentava adaptar assim do jeito que dava, né? Fiz um monte de coisa, acho que como você que também tá buscando por esse tipo de informação, você já deve ter tentado tipo 1 milhão de coisas e não conseguiu emagrecer. Aí eu descobri uma coisinha chamada Código Emagrecer de Vez. O que é o Código Emagrecer de Vez? É um programa criado pelo Rodrigo Polesso, que também é um entusiasta de nutrição, muito bacana, onde ele passa todas as informações bem interessantes para nós, que somos meros leigos, meros perdidos aí nesse mundo de vai nutricionista, come 3 horas, come pão integral, come não sei o que, come sei lá o que. Foi muito legal porque, na verdade, o Rodrigo, ele foi o start da minha vida, assim, porque depois que ele me apresentou a informação, eu não parei mais. Mas enfim, o que você faz, Jéssica? Eu faço uma mistura de dieta low carb com dieta paleo e com o jejum intermitente. Vou falar um pouquinho sobre o que é cada uma delas. Dieta low carb seria, na verdade, low carb high fat, que traduzido do inglês é baixo carboidrato e alta gordura. Mas que gordura é essa? É gordura trans? Lógico que não. A gordura que a gente fala que são as gorduras boas, as gorduras que todo pessoal fala pra você arrancar. Por exemplo, corta o bacon, corta a pelinha do frango, corta aquela picanha que eu sei que você gosta. Empolgante! E, por exemplo, você não pode comer tanto abacate porque abacate engorda. Ou você não pode comer tanta castanha porque castanha também engorda. E na realidade são gorduras muito boas e benéficas para você. E você não deveria ter se afastado dela, como manda os ensinamentos tradicionais que eles sempre falam pra gente, né? Reduz as gorduras, para de tomar leite, para de comer requeijão, queijo, a gordura dos alimentos, tipo picanha, carne, essas coisas assim. E aumente grãos. Enche seu prato de fibra. E isso, infelizmente, é o que tem causado essa epidemia de obesidade que a gente tem hoje. Por isso que você tá com tanta doença metabólica, porque com a obesidade geralmente vem acompanhada do quê? De doenças metabólicas. Então, por isso que se você for olhar o índice demográfico, você vai ver que a obesidade está aumentando, ao mesmo tempo que pessoas infartadas também estão aumentando, diabéticos também estão aumentando, pressão alta, Alzheimer e toda essa série de doenças relacionadas à alimentação. O que a dieta low carb preza? Ela preza para que você escolha alimentos que sejam realmente baixos em carboidratos. Por exemplo, então o que você deveria se importar da sua alimentação? Coisas como trigo, batata, banana. Não sai fazendo isso à toa, porque isso depende muito do estado que você se encontra. Se você tá gordo, bem provável que você esteja com uma resistência à insulina. Então seria interessante que você se abstesse desses tipos de carboidratos mais refinados, mais processados e seguisse
uma redução um pouquinho maior para que você reverta esse quadro, que foi o que eu fiz quando eu comecei o programa do Rodrigo. Ele, primeira fase, né, ele divide por 3 fases. A primeira fase ele faz você restringir totalmente o açúcar da sua vida, eu juro por Deus, nem adoçante você vai tomar. E tem um motivo muito especial por trás, que é justamente isso mesmo, reverter esse quadro metabólico que você encontra, esse quadro de resistência à insulina, para que seu corpo possa voltar ao normal. Então é isso que a dieta low carb preza, porque você realmente reduz os carboidratos, que são os refinados, são os amidos, as coisas processadas, e você aumente a gordura. Por que você aumenta a gordura? Porque na realidade não é a fibra que traz a saciedade, mas sim a gordura dos alimentos. Quando você come, por exemplo, um abacate, você se sente bem saciado, porque é um tipo de gordura muito boa que te traz saciedade, e assim você consegue se manter longos períodos sem comer, sem ter a necessidade de comer. Em contrapartida, a gente tem o que? A dieta paleo. O que é a dieta paleo? A dieta paleolítica, ela vem do período do paleolítico, que antecede a agricultura. Ou seja, se você dá uma olhadinha no gráfico que eu vou deixar aqui, ela é o período pelo qual a gente viveu a maior parte da nossa história da evolução foi dada nesse período. A dieta paleo, ela é muito parecida com a low carb em alguns aspectos. Por quê? Porque ela preza que naquela época você não tinha tantas fontes de carboidratos disponíveis. Você não achava frutas com facilidade. Você não achava batata, trigo, você não comia essas coisas com facilidade como se tem hoje. Você vivia basicamente do quê? De bicho e planta. Então é disso que a dieta paleo se trata, que você faça um resgate do período do paleolítico, que é a dieta com a qual a gente evoluiu todo esse tempo, porque o nosso corpo, como ele evoluiu a maior parte do tempo desta forma, ele está adaptado para os alimentos que a gente comia naquele momento. Então, quando você come qualquer coisa de origem animal, ou vegetais, como por exemplo plantas folhosas e verduras, é o que a gente conseguia encontrar disponível na natureza. Porém, o que acontece? A dieta paleo, na realidade, ela preza pela comida de verdade, como a low carb, que também preza por comida de verdade. Qual que é a diferença entre as duas, na realidade, né? É que a dieta paleo, ela é muito interessante, sim, porque ela faz esse resgate da comida de verdade, só que ela deixa você incluir algumas coisas que, dependendo de como você for, não pode ser muito legal para você. Por exemplo, ela permite que você consuma mel, ela permite que você consuma todos os tipos de fruta, raízes e tubérculos que você achar, e isso é bem legal para uma pessoa que tá querendo buscar, assim, que ela tem um peso legal, ela tá querendo buscar por saúde, mas de repente você é um indivíduo que pesa mais de 100 quilos, tá com quadro de pré-diabetes ou diabetes, talvez seja interessante você fazer isso, você misturar um pouco das duas, porque a low carb, ela justamente preza por abaixar, reduzir esses carboidratos, que seriam essas frutas, que seriam essas raízes. Então é interessante você usar as duas como estratégias alimentares. E falando em dieta do paleolítico, por que é legal ter essas duas? Porque facilita para fazer o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É uma outra estratégia alimentar baseada no período do paleolítico, pensando da seguinte forma: era fácil de se encontrar alimento naquela época? Tinha geladeira para você abrir e falar o que eu vou comer? Não, não tinha, não é verdade? Então, o ser humano teve que se adaptar a ficar algum tempo sem comer. O jejum intermitente vai de contraponto com aquilo que as nutricionistas falam pra gente fazer, que é o comer de 3 em 3 horas. Esse negócio de comer de 3 em 3 horas vem da teoria da fornalha, que não tem prova científica nenhuma de que funcione. Simplesmente pensou-se assim: bom, o metabolismo é como se fosse uma fornalha. Então você tem que manter a chama acesa. Então você fica socando comida de 3 em 3 horas e aí você mantém o metabolismo ativo. Quando na realidade é justamente o contrário. Quando você come de 3 em 3 horas, você fica dando um pico de insulina de 3 em 3 horas no seu organismo. E aí, dependendo do que você comer na realidade, né, que geralmente, vamos ser sinceros, o que você vai comer?
você vai comer um lanchinho. E esse seu lanchinho é feito do quê? De trigo. Esse lanchinho é feito de troço integral, que seja até um sem glúten, mas é feito de amido, ou que seja até uma fruta, dependendo de como você tiver a fruta, não vai ser legal pro seu processo de emagrecimento. Então, o jejum vem justamente para quebrar essa questão de 3 em 3 horas. Agora, por que é mais fácil fazer o jejum intermitente quando você usa essas duas estratégias alimentares? Como eu falei, a low carb e a paleo, elas prezam por bicho e planta. E a low carb, especificamente, ela preza por gorduras na dieta. As gorduras trazem o quê? Saciedade. Se você fica mais tempo saciado, por consequência, você aguenta ficar mais tempo sem comer. Então, dentro do jejum intermitente, fica mais fácil fazer o jejum, porque você está saciado com gorduras. Mas como é que funciona o jejum intermitente? Protocolos. Existe o protocolo de 10 horas, de 12 horas, de 16, de 18, de 20, 22, 24, 86... Por aí vai. Existem diversos protocolos. O que mais é comprovado que funciona melhor, geralmente é o 16 e de 24. Que eles realmente trazem um resultado legal, é os que eu faço. Você deve estar pensando assim, quando você está me ouvindo falar agora, ah, mas eu vou desmaiar, minha pressão vai cair, eu vou morrer. Eu vou ter um infarto no coração. Pelo amor de Deus, larga de neura. Vamos quebrar alguns dogmas aqui? Vamos quebrar os paradigmas? Sim, vamos quebrar o paradigma. O seu cérebro usa glicose como combustível? Sim, ele usa glicose como combustível. Seu corpo usa glicose como combustível? Sim, ele usa glicose como combustível. Entretanto, seu corpo também pode usar outro tipo de combustível, que são as gorduras, certo? Por isso a importância de fazer uma dieta paleo e uma dieta low carb, porque assim fica mais fácil, certo? Então o que acontece? Quando você faz o jejum, você tem uma redução dos seus níveis de insulina. E aí o seu corpo consegue, como a insulina está baixinha por um longo período, ele consegue fazer a renovação das células. E aquela questão da resistência à insulina vai começando a se reverter, entendeu? Como isso é bom. Além disso, tem outros fatores que, se vocês quiserem, dê uma pesquisadinha sobre... Tem um autor muito bom que é o Jason Fung, que fala bastante a respeito do jejum. Ele tem um livro chamado The Obesity Code, onde ele fala muito sobre essa questão do jejum. Mas diversos fatores acontecem. Você tem o hormônio do crescimento que dá um pico, e aí acontece toda a renovação celular. No começo vai ser complicado fazer, claro, porque, gente, você nunca fez um jejum de 16 horas. Você não aguenta nem fazer um de 12 pra você fazer exame de coleta de sangue. Imagina ficar 16 horas, imagina ficar 24. Tá louca essa menina, o que ela tá falando? Eu também pensava assim, até eu tentar. E até eu ver que até 48 dá pra ficar, tranquilamente. Então, eu recomendo que vocês olhem bastante isso, porque tá saindo agora a moda da dieta do jejum intermitente. Cuidado, dieta, mas jejum é não comer. Como pode ser dieta, não é verdade? Então, deem uma olhadinha nessas questões. Eu acho interessante que vocês, como eu sempre falo, eu deixo as referências aqui pra vocês buscarem. O Rodrigo tem alguns vídeos bem legais no canal dele. Tem o Dr. Souto, claro, como podia esquecer do Dr. Souto? Que também fala bastante a respeito da questão do jejum. E ela pode ser muito benéfica para você, principalmente se você é um diabético que está vendo esse vídeo. Você deve estar pensando, mas como é que eu vou ficar sem comer? Eu tenho diabetes, se eu não comer eu vou desmaiar, eu vou ter um quadro de hipoglicemia. Nossa, eu vou ficar tremendo, vou ter ataque epilético. Então, busque informação. Busque informação, porque inclusive acabou... É recente, mas o FDA dos Estados Unidos acabou de aceitar a dieta low carb como estratégia para reverter o quadro da diabetes, ou da pré-diabetes e talvez da diabetes. Então, se você fizer um low carb, de repente você se acostuma na low carb e aí você possa inserir os protocolos de jejum e você vê como é que seu corpo se lida com essa questão. O jejum é interessante porque, como ele abaixa a insulina, ele permite que a insulina saia um pouco do controle e deixe a leptina, que era um hormônio que estava desregulado ali pelo aumento da insulina, voltar ao controle do corpo. A leptina é um hormônio que meio que orquestra todos os outros hormônios, né? Então, quando a insulina está alta, ela não deixa a leptina funcionar direito e aí você não consegue ativar os seus sinais de saciedade, você não consegue
A grelina não consegue, que é um outro hormônio responsável por te dar saciedade, não consegue te dizer quanto que é pra você parar de comer, quanto que é pra você comer de novo. Eu recomendo de verdade que vocês deem uma olhada, porque hoje tem bastante coisa, não é à toa que eu sei dessas coisas, na verdade. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha pra saber que esse tema te agradou. Acesse o blog, que é o Pão Não Emagrece, e dá uma olhadinha nos posts que eu fiz lá sobre esses temas, tá bom? O link vai estar na descrição. Se você tem interesse de seguir esse estilo de vida, mas... Ai, Jéssica, eu tô meio perdida, não entendi o que você falou, o que é isso? É muito bonito, mas como é que faz isso na prática? Eu uso o Instagram pra postar todos os dias os pratos que eu como. Quando eu como, né? Porque às vezes eu tô de jejum também, né? Eu faço isso com o intuito de que vocês vejam mais ou menos o que tá no meu prato, o que eu botei, como é que é esse negócio. Porque se tem uma coisa que também você não vai se preocupar se você seguir estilo de vida, é contar calorias, pesar alimento. Gente, você acha que quando você estava no período paleolítico ali, caçando bicho, você ia lá, matava um bicho, cortava um pedaço da carne dele, botava na balança, deu 180 quilos, acho que isso tá bom, eu botava no prato. Não, né? Então, isso que é a coisa muito legal, é que não tem aquela quantidade que as nutricionistas passam pra gente. Por exemplo, uma colher de arroz, uma concha média de feijão, salada à vontade, um bife médio de 180... Não tem, graças a Deus, como isso é bom. Você pode comer e deve comer até que você sinta saciado. Essa é a chave, a saciedade, que ela vai vir também naturalmente quando seus hormônios se estabelecerem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. E não se esqueça, se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou correr pra tentar sanar as suas dúvidas, tá bom? Se tiver algo a acrescentar, também coloca, porque a gente sempre... Eu gosto de falar isso nos vídeos, a gente deixa um fórum aqui nos comentários, as pessoas conseguem ir atrás da informação, ajuda todo mundo. Até a próxima, tchau, tchau!